O mundo dá voltas. O mundo do futebol, então, nem se fala. Um ano atrás, o Botafogo recebia o Corinthians no Newton Santos, tomava um vareio de bola, era um time completamente perdido, 3 gols em casa e deixando uma sensação de decepção, de frustração no torcedor muito grande, porque a expectativa estava lá em cima. Pô, a SAF está chegando, 2022 é o ano, agora vai. 2022 não era o ano. Nem acho que 2023 será o ano, mas é evidente que com mais tempo de trabalho, a tendência é que resultados comecem a aparecer em algum momento. E estão aparecendo de maneira incrível em 2023. E a coisa se inverteu. Quem tem expectativas altas hoje é o torcedor do Botafogo, o torcedor do Corinthians, aquele que é realista, aquele que está percebendo as coisas, ele fica preocupado. Ele olha para o futuro e fala, caramba, podemos ter muitas frustrações, muitas dores em 2023. Eu acho que esse tem que ser o raciocínio. O momento do Corinthians, ele não é criar crise onde não tem. A crise já está aí. Não é criar alarmismo sem fundamento. Existe fundamento para preocupação, sim, pelo lado do Corinthians. É o vídeo de hoje, destacando os momentos dos dois clubes e já pedindo o like da galera aí. Like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Rumo a 90 mil inscritos, estamos pertinho de bater. Tô de olho nas informações sobre manipulação de resultados, sobre a operação do Ministério Público. Assim que surgir alguma novidade em termos de nomes, né? A gente grava um novo vídeo em qualquer momento do dia. Tem nenhum problema quanto a isso. Se precisar fazer 2, 3 vídeos do dia, a gente faz com atualizações sobre o caso. Tem um burburinho rolando na imprensa. Eu já ouvi isso na terça-feira de um colega. Ouvi isso da boca do Rica Perrone ontem num vídeo que chegou até a mim. Vi isso da Nádia Mauad, repórter da TV Globo em Curitiba. Assim, tem um burburinho de que novos nomes vão surgir e seriam nomes de ainda mais peso da Série A do Campeonato Brasileiro do que os nomes que surgiram até agora. Então, assim, esse meio do futebol está sob tensão nesse momento. E a atenção de todos nós para qualquer novo desdobramento. Então, surgindo novidade, a gente fala disso aqui, tá bom? Mas vamos falar do jogo. Vamos falar do que eu vi. Primeiro do vencedor, que a gente tem que destacar o time que venceu, o time que lidera o campeonato, o time que tem 100% de aproveitamento. O Botafogo faz o seu melhor início de campeonato na história. O Botafogo igualou o São Paulo de 2011, que teve 5 vitórias seguidas nas primeiras rodadas. São os melhores desempenhos, as melhores arrancadas da era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, além de vencer, o Botafogo tem jogado um futebol de nível muito bom. Não é que o Botafogo tá ganhando no acaso, não é que o Botafogo tá ganhando na bola parada. Ontem, por exemplo, quando você viu aquele meio-campo que tinha Marlon Freitas, Gabriel Pires, no papel, já ficava a sensação, esse Botafogo vai querer propor o jogo. Ah, mas o gol saiu da bola parada, o primeiro gol, o gol do Tiquinho. Mas o Botafogo já vinha insistindo em troca de passes, o Botafogo vinha conseguindo sair da pressão que o Corinthians tentou colocar nos primeiros minutos. O Corinthians não começou mal, teve até a chance com o Roger Guedes. Mas aí, a partir do momento em que sai o gol do Botafogo do Tiquinho, na cobrança do escanteio, o Botafogo se tranquiliza no jogo, percebe um Corinthians muito afobado e desorganizado e faz o seu jogo fluir. Se o Botafogo tivesse um pouco mais de refino, de capricho ali no passe final, o Botafogo poderia ter feito o segundo gol até muito cedo. Tanto que o segundo gol sai numa bola que o Gabriel Pires enfia para o Júnior Santos e o Cássio faz o pênalti. Então, o que está chamando a atenção do Botafogo? O Botafogo ontem ganhou com a bola no chão, propondo o jogo. O Botafogo contra o Bahia, em Salvador, ganhou de forma reativa. Ganhou no contra-ataque. O Botafogo contra o Flamengo também foi um time que explorou erros do adversário, dando um pouco mais a bola para o adversário. No caso do Flamengo, naturalmente, pela vocação do time, pela qualidade do time, o Flamengo é o time que tem a bola. Então, em diferentes cenários de jogo, o Botafogo tem sido competitivo. O que vai passar a acontecer agora em determinados jogos é uma cautela maior dos adversários em relação ao Botafogo. Por exemplo, o jogo contra o Goiás do domingo, o Goiás é um time que vai brigar na teoria contra o rebaixamento. É um time que provavelmente vai dar a bola mais ao Botafogo, né? O Corinthians tentou ontem agredir no início, tentou competir. O Flamengo agrediu bastante o Botafogo no Maracanã. O Bahia agrediu bastante o Botafogo no Maracanã. Vai ser uma outra configuração de jogo, o jogo de domingo. Vamos ver como o Botafogo vai reagir
contra times que vão ficar o tempo todo atrás da linha da bola. Na teoria, tá? Não sei se de fato o Goiás, que vai estar jogando em casa, vai ter essa postura contra o Botafogo. Mas isso vai acontecer em algum momento. Só que o time do Luiz Castro tem mostrado capacidade de adaptação às diferentes condições que o jogo acaba lhe impondo. Então, assim, nenhuma dúvida de que o Botafogo está num caminho muito legal. A jogada do terceiro gol, a troca de passes do Tietê, do Luiz Henrique, o Eduardo aparecendo para fazer, é jogada de um time que tem consciência do que faz, é jogada de um time que mostra ter um trabalho bem feito em andamento. E aqui eu quero só fazer um parêntese sobre a avaliação do Luiz Castro em 2023. Eu vi muito botafoguense lembrando o seguinte: poxa, vocês falaram que o trabalho do Luiz Castro era um dos piores dos primeiros meses do futebol brasileiro. Poxa, em termos de resultado não havia nenhuma dúvida. E em termos de futebol jogado, também não. Você agora apontar que houve uma grande melhora, uma significativa melhora, é a verdade. E elogiar o Luiz Castro por isso. E apontar que o desempenho no Campeonato Carioca, quando o time sequer chegou às semifinais, quando o time perdeu com a força máxima disponível naquele momento, um clássico para o time C do Flamengo. Assim, não tinha como defender os resultados do Botafogo no início do ano. E a gente também não via no campo grandes perspectivas de melhora. O nível de atuação do Botafogo melhorou drasticamente, radicalmente, o que é uma boa notícia, mas não apaga o início ruim de temporada. Os primeiros jogos que foram abaixo do que a gente sabe que esse time pode render. E outra coisa também, hein? Temos que falar do Tiquinho Soares, hein? Que baita centroavante tem o Botafogo de nível europeu, um cara com muita experiência, um cara que tem aguentado a maratona de jogos, tem suportado a maratona de jogos, até teve aquele cuidado do Luiz Castro de preservar alguns jogadores no domingo passado contra o Atlético Mineiro, e essa administração vai ser feita, então o Botafoguense vai ter que se acostumar em algum momento de novo do Brasileiro, e o Tiquinho tá no banco, e o Tiquinho foi poupado, porque é necessário. O Botafogo está disputando 3 competições nesse momento. Não é fácil. Mas o que o Tiquinho tem jogado de bola, o que tem faltado ao Yuri Alberto do lado do Corinthians, tem sobrado ao Tiquinho. A competência, a frieza, a tranquilidade. Obviamente que se você comparar tecnicamente os dois atacantes, o Tiquinho é um centroavante superior, mais rodado, mais experiente, de mais capacidade que o Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto também não é tão ruim para viver o momento terrível que está vivendo com a camisa do Corinthians. Aliás, é ele que está na marcação no lance do gol, né, do primeiro. E o Cuesta sobe livre, bola vai no travessão, o Tiquinho faz 1-0. Então, muitos méritos, cara. Parabéns ao Botafogo. A gente coloca entre as equipes que jogam o futebol mais legal do Brasil. Palmeiras, indiscutível. É o time mais forte do Brasil, mais sólido. Fluminense, um time agradável de ver jogar, um time ofensivo. E o Botafogo a gente tem que citar. Por que a gente não vai falar do líder do campeonato com 5 vitórias em 5 jogos e vitórias convincentes? Não foram obras do acaso as vitórias do Botafogo. Se o Botafogo vai ser campeão, se o Botafogo tem chances iguais às de Fluminense, principalmente Palmeiras, de ganhar o título, a gente não sabe. Eu acho que não tem. Mas é futebol, cara. O Botafogo encaixou. O Botafogo tá encaixado, o Botafogo tá motivado, o Botafogo tá organizado, o Botafogo parece internamente estar num ambiente muito legal, um ambiente assim de paz, sabe? Um ambiente onde as coisas estão fluindo, o grupo se entende bem, gosta do treinador. Isso é chave para sucesso, hein? Isso é chave para sucesso. Tomara que o Botafogo recupere o protagonismo. Eu gosto de ver o Botafogo assim, ó, em destaque nas manchetes, capa dos portais, jornal que gosta de dar espacinho desse tamanho pro Botafogo, tendo que dar capa maior. É assim que tem que ser. Eu já disse num vídeo recente aqui, o Botafogo perdeu muito espaço nos últimos tempos também. Não foi só esse o motivo, tá? Existe uma antipatia, assim, um certo desprezo de alguns ao Botafogo. Mas por questões mercadológicas, audiência, clubísticas e por aí vai. Mas além disso, o Botafogo ele meio que não se deu ao respeito dos últimos tempos, com administrações ruins, com gente que saqueou o Botafogo, com gente que fez muito mal ao clube, com gente que apequenou o clube. Então, que essa era tenha passado, assim, que isso fique de fato no passado e o Botafogo seja isso aí. E ó, torcedor do Botafogo, um último recado. Eu sei das dificuldades, eu sei da questão financeira, eu sei do deslocamento, eu sei dos horários, mas ó, dá pra chegar mais junto desse time no Newton Santos. Esse time tá merecendo. E o Corinthians, pra fechar o vídeo, sim, vou tentar ser direto, tá? Não precisa nem levar muito tempo esse papo sobre o Corinthians, não. O Corinthians corre risco de cair. Simples.
Tô sendo franco. E eu acho que tem corintiano que já aceitou isso, que já entendeu esse perigo. Dá para escapar? Claro que dá. Eu acho que o Corinthians tem capacidade técnica, apesar de ter um elenco curto, para fazer mais do que tem feito. Mas ontem foi um Corinthians que, depois que tomou o gol, se desorganizou completamente. Foi um Corinthians que, com as mexidas do Luxemburgo, piorou. Isso já tinha ocorrido no duelo contra o Fortaleza na segunda-feira. Mudanças que deixaram o Corinthians ainda mais bagunçado. O Murilo virou lateral esquerdo. Juliano, mais uma vez, não entrou bem. Enfim, bagunçado. Bagunçado. Ah, mas o Luxemburgo acabou de chegar. É verdade. O Luxemburgo acabou de chegar. Mas não tem muito tempo para reação, gente. Não tem muito tempo. O Corinthians tem 3 competições. Talvez, cara, é duro falar isso, mas talvez em algum momento sair de uma dessas Copas seja interessante para o Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro, em termos físicos, em termos de administração de minutos, talvez. O problema é o impacto financeiro disso. Imagina, o Corinthians faz o seu planejamento orçamentário do ano contando com avanços nas Copas, porque cada avanço te dá uma premiação em dinheiro. Você imagina o Corinthians cair agora para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o tamanho do prejuízo, nas oitavas. Você imagina o Corinthians não passar sequer da primeira fase da Libertadores, o quanto de cota que ele deixa de ganhar. E a gente sabe que a situação financeira do Corinthians hoje, ela não é privilegiada. Então eu acho que o Corinthians tomou 10 gols no Campeonato Brasileiro, gente, em 5 rodadas. Média de 2 gols sofridos por jogo. Está entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro. Tem problemas defensivos, tem problemas de organização do meio-campo, tem problemas no ataque, porque o centroavante não vive uma grande fase, não está vivendo um grande momento, apesar do gol que fez contra o Fortaleza na segunda-feira vindo do banco. Ontem foi titular e não teve uma boa atuação. Mais uma vez, as atuações do Yuri Alberto, elas estão numa média, né? Ele está mantendo a regularidade, ele tem jogado mal a maioria dos jogos. É um momento muito preocupante. E o Luxemburgo, eu não sei, sim. Eu respeito muito a bagagem do Luxemburgo, toda a experiência que tem, entendo as dificuldades de mercado que levaram o Corinthians a chegar ao nome do Luxemburgo. Eu só não sei se o Luxemburgo vai conseguir. E aí a gente tem claramente um time que psicologicamente está muito mal. O Luxemburgo também tem esse trabalho, e eu espero que ele consiga fazê-lo, de motivar esse time novamente. Não sei como, não sei se é o Luxemburgo o cara para fazer isso. Mas você percebe, além de todas as dificuldades que o time tem de funcionamento, um Corinthians muito abatido. E domingo tem clássico contra o São Paulo, tem defesa de Tabu. Obviamente, São Paulo vem de um empate fora de casa com Fortaleza, mas obviamente o São Paulo vem num momento melhor. São Paulo não tá jogando futebol para ser campeão, futebol exuberante não. Mas tem competido melhor que o Corinthians, tem tido resultados melhores que o Corinthians nas mãos do Dorival Júnior. É delicado. Tá em maio ainda, tem muito tempo pro Corinthians se acertar, mas também não dá para ficar contando só com o tempo. Ah, não, tá tranquilo, em junho, julho, agosto a gente resolve. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, e aí? Os pontos estão sendo perdidos. E o Corinthians está ali com zona de rebaixamento, vivendo essa realidade de continha para não cair. É terrível o momento do Corinthians. E aí, se o Luxemburgo não resistir, não tiver um bom começo, e aí o Corinthians vai trocar de novo, você imagina, uma outra troca de técnico. Além de ser problemático fazer uma troca em qualquer momento, o que tem no mercado? O que tem de possibilidade? Uma eventual saída do Luxemburgo, que seria uma loucura falar agora, nem sei se seria loucura, porque a gente sabe como é que é o futebol. Muito delicado, como as coisas são, né? Ano passado, nesse Botafogo e Corinthians, o Botafogo estava com o início da SAF, um time totalmente novo, os caras não se conheciam, o Corinthians estava vendo o trabalho do Vitor Pereira ter algum sinal de resposta, ganhou com autoridade do Nilton Santos, e em um ano mudou tudo. O Corinthians hoje é um time com muitos problemas administrativos, com muitos problemas de tomada de decisão da sua diretoria, um time que trocou várias vezes a comissão técnica nesse ano, fez uma aposta errada no início da temporada, uma aposta que não deu certo, não precisa ter medo de dizer isso, Lázaro, não deu certo, essa aposta do Corinthians não foi uma boa aposta, enquanto o Botafogo estava trazendo um treinador que nem ficou na beira do campo no ano passado, no jogo com o Corinthians do ano passado. Esse cara chegou, teve dificuldades, teve problemas, teve que montar um novo elenco do primeiro para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Diretoria bancou, muita pressão para mandá-lo embora, muita pressão da imprensa. Eu também cobrei muito o trabalho do Luiz Castro no início. Tô nesse time, a diretoria manteve, bancou, e o que acontece é isso aí, o momento que o Botafogo está vivendo
no Campeonato Brasileiro de 2023 é totalmente o oposto do momento que o Corinthians está vivendo. Para quem acha que, não, futebol só se resolve no campo, não tem nada, técnico não ganha jogo, diretoria não resolve, não faz gol. Fazer gol ela não faz, mas ela pode atrapalhar muito o caminho, o dia a dia de quem tem que fazer o gol. É isso, gente. Deixa nos comentários aí, o quão preocupante você acha que é o momento do Corinthians? É para risco de queda? Não é? É exagero? E onde você acha que o Botafogo termina nesse Campeonato Brasileiro? O que vai ser da temporada, que até agora é muito promissora, do Botafogo em 2023? Deixa nos comentários aí. Boa sexta para todo mundo, muito juízo e tchau.